Olá, galera da internet, como é que vocês estão? Espero que o barulho aqui de fundo do cara serrando alguma coisa ali no canto não atrapalhe vocês, porque eu também não faço ideia, ele tá assim o dia inteiro e não tem como eu ir lá pedir porque é o trabalho do... Então é isso, gente, hoje eu vou falar pra vocês uma coisa que eu separei aqui. O vídeo de hoje é bem rápido, o vídeo de hoje é meio coringa, sabe? Porque alguém tinha me perguntado no Instagram e eu achei que precisava de um vídeo no YouTube explicando isso. Porque assim, como a gente fala de livros e tal, muitas vezes a gente pega alguns termos de fora, alguns termos exteriores, alguns termos em inglês e a gente fala às vezes com naturalidade, como se todo mundo entendesse, só que na verdade não, né? Leitura já é uma coisa mais elitizada e ainda quando a gente fala alguns termos em inglês, a gente reforça, né, as pessoas se afastarem da gente. Então, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar alguns termos que a gente usa no mundo literário, que muitas vezes algumas pessoas podem não entender. Então, vou aqui explicar pra vocês um compilado, pra vocês mandarem esse vídeo pros amigos, quando ele tá começando a ler. Gente, mas agora ficou pior ali o negócio. Os meus vizinhos são maravilhosos, agora eles colocaram fogo ali no terreno e agora eles estão realmente... Não tô entendendo bem o que tá acontecendo, mas espero que não fique de fundo esse barulho. Eu, por muito tempo, demorei muito pra conseguir compreender alguns termos que as pessoas falavam pra mim. Então, algumas coisas, algumas gírias já em português já era difícil. E aí, eu sei que tem muitas pessoas que têm essa coisa e não perguntam por medo de parecer burro ou alguma coisa. Porque o que mais tem é gente idiota na internet querendo corrigir a sua pronúncia. Inclusive, eu posso fazer uma pronúncia errada de alguma coisa aqui. Vocês podem me explicar educadamente, tá? Mas tirar sarro da cara dos outros é uma coisa que faz você meio babaca. Então, eu sei que tem muita gente que tem vergonha e muita gente que não explica, sai falando como se fosse naturalmente, todo mundo já nasceu bilíngue, só que não. Então é isso, o vídeo de hoje é explicando termos mesmo. Conto com vocês pra comentar, curtir e compartilhar o vídeo pros amigos, beleza? Então tá. Aqui no Booktube a gente faz muito book haul, a primeira palavra, book haul. O que seria um book haul? Book haul é uma lista de livros novos que você tem. Então, livros novos na estante, livros que você recebeu, livros que você ganhou. A gente coloca esse nome de book haul, é tipo como se fosse realmente uma exposição de livros que a gente ganhou, beleza? A gente também tem o book unhaul, que muita gente não sabe. O que é um book unhaul? É uma lista de livros que a gente vai fazer pra doar, pra tirar da estante. Então, é livros que a gente vai mandar embora, vai tirar. Eu fiz alguns desses, é um pouco menos, né? Porque a galera do livro é um pouco mais consumista, né? Do que adepto à doação. Então a gente tem mais book haul do que book unhaul. Então, só pra explicar pra vocês que book unhaul é pra lista de livros que você vai doar. E várias vezes eu escrevi esse nome errado também. A gente tem também aqui no Booktube a tal da TBR. O que seria TBR? É TBR, que significa To Be Read. Uma lista de livros pra você ler. Então, nada mais do que isso. É tipo uma lista ali de livros que você faz pra ler. Geralmente, a gente faz TBR pra, tipo, o começo do mês. O que eu vou ler no mês? Ou, vai ter maratona. O que eu vou ler na maratona? Então, TBR pra você ler. O que eu vou ler nas férias? O que eu vou ler? É uma lista de livros que você vai ler. Então, por que não falar em português, né? Se a maioria dos livros que a gente lê é em português. Não sei também, né? Mas deixa aí o negócio. Os termos que a gente usa também aqui no Booktube, a gente fica one-to pairing. Termo em inglês para dizer um par verdadeiro. Quando você tá lendo um livro de romance, vai ter ali one true pairing, que é o casal que vai ficar junto. Então, quando você tá lendo uma fanfic, é isso. Então, one true pairing, quando você vê essa sigla de OTP, é o casal que é pra ficar junto mesmo. Então, às vezes, nem sempre o casal que é pra ficar junto é o casal que fica junto. Às vezes, é o casal que você quer que fica junto. E aí, é essa coisa aí. Mas é o casal que você tá falando aí, tá dizendo que é o casal ideal pra você. A gente também tem currently reading. Nossa, eu treinei muito pra falar essa palavra. Que é a leitura atual. Gente, pra que complicar? A gente pode simplificar, né? Então, muitas vezes é visto com a sigla CR. Então, leitura em andamento, leitura atual, o que você está lendo no momento. Então, provavelmente eu vou errar de novo, mas currently reading. Currently é uma vez. Primeira vez que eu falo é certo, depois tudo errado. Ou tô falando todas erradas, também não sei, foda-se. A gente tem também sprint, né? Sprint. Nas maratonas que o Geek Freak cria, que várias pessoas criam, é o momento pra ler, que a gente separa lá na maratona pra ler. Eu não sei se sprint pode ter um outro significado em outro contexto, mas no contexto da gente maratona, é o momento onde a gente separa pra ler em conjunto. Então, um sprint de leitura é onde a gente para pra ler todo mundo junto. Tá, né? A gente tem também o gatilho, trigger, ou trigger warning. Não, eu tenho o W, que... Então, gatilho nada mais é do que alguma coisa ali na história, que é uma mensagem ou um assunto sensível pra algumas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala de... Quando um livro que tem uma cena de abuso, quando o livro fala de alguma coisa que pode ser um gatilho pra alguém, a gente usa esse termo pra alertar as pessoas, pra quando for ler aquele livro já ficar meio esperto, porque algumas pessoas realmente podem se chocar e podem realmente desencadear emoções e sensações muito pesadas e algumas
coisa assim que não é muito legal. Então é isso, às vezes você é sensível pra alguns assuntos, por exemplo, livro de bulimia, livro de depressão, livro pra, né, vários termos. Então aí é interessante a gente avisar quando a gente tá lendo um livro que é sinal de gatilho. Então, gatilho, né, pra desencadear emoções negativas para determinadas pessoas. A gente tem também o famoso hype. Se você não sabe o que é o hype, é uma coisa que tá em alta, é pop, é popular. Então é algo que atingiu o topo de popularidade. Então aquele livro é hype, tá todo mundo falando do livro, tá todo mundo comentando. O livro já atingiu assim um patamar que todo mundo conhece, então é hype. Harry Potter é hype, Jogos Vorazes é hype, a Cotar é hype, tudo é hype quando é muito falado. E aí, ao contrário do hype, a gente também tem o flop, o que não tem hype nenhum, né? O que não foi muito certo, o que teve propensão a sucesso e fracassou ali. Então a gente usa no flop algo que fracassou. Então tem vários vídeos no meu canal que são hype e outros que são flop. A gente segue vivendo. O que mais? A gente tem também o cliffhanger. Cliffhanger é um termo utilizado para histórias ou literatura, pode ser filme também, que é quando acontece uma revelação surpreendente no final de um capítulo ou de um livro. Então, por exemplo, o livro faz parte de uma série e existe o cliffhanger ali no finalzinho do livro. Ou seja, a autora criou um troço ali que não vai ser explicado naquela história, nem naquele momento, que vai dar gancho pra uma outra história. Quando você tá lendo um livro e tem um cliffhanger ali no finalzinho do capítulo e você quer desesperadamente pular para o próximo capítulo, não tem como você parar pra esperar, porque ele inventou uma coisa ali ou deu uma coisa chocante pra você que vai se desenrolar nos próximos. Tem muito livro assim que as pessoas não gostam, né? Porque ele termina e não terminou. A história ainda parece que tem um gancho ainda que precisa ser explicado. Então, geralmente, a gente chama isso de cliffhanger e não sei se existe um termo português pra isso. Então, fica aí. Existe também a sigla Young Adult, que muita gente confunde, que é jovem adulto. Então, são livros que vão falar sobre o começo e o fim da adolescência. A parte ali da adolescência. Então vai, sei lá, dos 12 anos, 11 anos, 12 anos, até o final da adolescência, que geralmente é os 18 ali, os 19 e tal. E aí a gente também tem New Adult, que é o novo adulto. Então são pra... Geralmente os New Adults passam no tempo da faculdade, onde a pessoa tá no começo da vida adulta ali. Young Adult pro começo da adolescência, geralmente. E New Adult pra já o começo da vida adulta. Então, que tá na faculdade, que tá ali tentando começar uma vida e tal. Entrar no mundo ali dos adultos, que é um pouco complicado. Começar a pagar boletinhos. Então é isso, New Adult. A gente também tem os thrillers. Os thrillers, né, não é a música do Michael Jackson, também é a música do Michael Jackson, mas significa livros de suspense. Pra que complicar, né? Então, thrillers são livros de suspense ou investigação. A gente também tem High Fantasy, que são livros de alta fantasia, ou seja, livros onde se passa um mundo extremamente fantástico ou uma coisa extremamente fantástica. Então, tipo, Senhor dos Anéis é muito high fantasia ou alta fantasia, que tem muita fantasia, que o universo inteiro foi criado, que tem todo um outro negócio, assim, não passa na Terra, é um outro troço lá. A gente tem também low fantasy ou baixa fantasia, que é geralmente, eu prefiro, que é o jeito que livro que eu mais gosto. Que se passa um pouco na realidade, no nosso universo, só que ainda tem elementos fantásticos. É um livro que vai falar um pouco sobre realidade, existe o nosso universo, só que existem elementos ali que são fantásticos, que são mágicos, e muitas vezes são normais para os pessoal ali do livro, entendeu? Ok, existe também ressaca literária que a gente muitas vezes fala e muita gente não entende. Demorei muito pra entender porque eu ficava pensando em bêbados mesmo. E ressaca literária nada mais é do que quando um leitor lê bastante e chega um momento que ele enjoa, que ele não quer mais ler nada, que ele não aguenta ler mais nada, e daí ele fica um tempo sem ler, a gente chama de ressaca literária, porque assim, você não deixou de ser leitor, mas você não tá afim de ler também. Então daí fica no termo ressaca literária, que é... Não sei de onde veio também. Se você souber, pode escrever aí nos comentários pra me ajudar aí. Ajudar outras pessoas também. E se você tiver alguma dúvida sobre algum termo que eu não falei aqui, pode escrever aí nos comentários. Se eu falei algum termo errado aqui que você acha que é outra coisa também, pode dizer ali nos comentários. Eu tô tentando ajudar a gente a entender melhor esses termos e esclarecer essas coisas, porque ficar na dúvida é meio chato. Seguindo, a gente tem também... Muita gente não sabe. Gente, pode parecer idiota, mas tem muitas coisas que pode ser idiota pra você que outras pessoas não saibam. Livros hot. Livros hot, que significam livros eróticos, livros que têm uma conotação erótica ali. Não precisa ser todo ele erótico, mas alguns pontos realmente bem eróticos que vão, né, falar diretamente o que acontece ali no íntimo do casal, entendeu? Então são livros eróticos ali. Também tem os livros contemporâneos. São livros que tratam sobre a nossa fase atual histórica, ou seja, livros que falam sobre o que a gente tá vivendo, nossa fase histórica, que é o agora, entendeu? Que daí também entra autores contemporâneos, são autores que viveram na nossa fase histórica.
Então, assim, tipo, Machado de Assis não é um autor contemporâneo, porque ele, né, lá em 1888, que ele passou lá escrevendo, então ele não faz parte da nossa coisa histórica. John Green é um autor contemporâneo, porque ele está vivendo o nosso tempo histórico aqui, escrevendo e tal. E o que mais? Plot twist. Plot twist é também um termo que a gente usa pra dizer que o enredo teve uma coisa extremamente que você não esperava. Então, o plot twist a gente usa esse termo pra dizer que no enredo ali da história, filme, série ou livro, aconteceu alguma coisa impactante que você não esperava. Ou seja, estava tendo um enredo e aí teve o plot twist, ou seja, teve a torção de enredo, onde acontece uma coisa mirabolante que a história vira de ponta cabeça. Então, alguém que é morto aparece vivo, ou se tudo que você descobriu era tudo mentira, ou todo mundo tava morto, coisa assim, sabe? Essas coisas bem assim que realmente choca você e que você tava achando que a história ia pra aquele rumo e de repente ela muda de rumo total, então é um plot twist. A gente tem também o termo de livro checklist, que é pra falar sobre livros criados para o público feminino. Então é isso, chiclete. Por muito tempo achei que era meio preconceito falar isso, mas acho que não é. Então tá aí, chiclete é um gênero literário pra falar sobre, que trata todos os livros que são feitos para o público feminino. Eu acho que é meio machista mesmo, mas tudo bem, eu não sei também, não sei ainda muito. Romance de época. Romance de época é diferente de romance histórico. Romance de época são livros de romance romântico, casalzinho amor, que vai se passar numa época passada. Julia Quinn, romance de época, ou seja, ela criou lá romance que se passa na época da Julia Quinn. Não necessariamente tem que ser muito fiel. Algumas coisas ali... Às vezes você lê um romance de época que às vezes nem é tão fiel assim à época. Ou seja, às vezes a mocinha, tipo, eu transo muito fora do casamento. Não que na época não existisse, mas assim... Não era uma coisa que as pessoas faziam muito, né? Mas aí você vai ler o livro, todo mundo ali, né, age como a gente age hoje, daí, né? Então, assim, romance de época, onde um romance vai se tratar na época passada, em alguma das épocas passadas. Pode ser medieval e tal, etc. Existe também a ficção histórica, que vai falar sobre livros ficcionais que se passam em momentos históricos. Ou seja, um livro ficção que vai se passar na Segunda Guerra Mundial, ou um livro não sei o quê. Geralmente, essa ficção histórica também tem alguma carga que ela tem um estudo a mais, realmente, sobre o tempo, sobre como é que era, sobre como é que fazia. Então, por exemplo, Outlander, uma ficção histórica que vai se passar na época passada, porque a menina volta, primeiro ela volta, ela já tá no passado, daí ela volta do passado pro passado, e aí o negócio fica bem confuso, mas é uma ficção histórica. Realismo fantástico, é uma coisa que eu demorei pra descobrir. Realismo fantástico são livros que algo fantástico e natural para os personagens. Não chega a ser uma história de fantasia, pois a magia é pequena, que é o que eu gosto também, né? Não confundam, às vezes pode ser confuso, mas, por exemplo, tem alguns livros que eles são, não são fantasia, mas tem alguma coisa ali que é um pouco fantasioso. Tipo, por exemplo, um que eu indico pra caramba, Pessegueiro. Pessegueiro tem um troço ali que é um realismo fantástico, que existe algumas partes da história onde tem uns negócios ali que você sabe que não existe, mas tá ali. Ou seja, que mais? Existe Deus Ex Machina, ou Deus versus Máquina, que é o termo que a gente usa quando a gente vai falar em algum enredo, pode ser de livro, de filme, de série, que acontece alguma coisa estúpida pra explicar o enredo. Ou seja, existe uma problemática ali naquele enredo, e aí acontece alguma coisa extremamente arbitrária que vai solucionar aquele mistério. Ou seja, nossa, o cara tá ali perdido no meio do mato, meu Deus, a história inteira passou assim. Do nada ele acha um celular ali que faz ele ser salvo, assim, ó, puf, foi embora. E aí você meio que perde um pouco de credibilidade ali na história, que faz assim... Na vida real, a gente sabe que existem muitas coincidências, às vezes alguma coisa bem aleatória pode salvar a nossa pele, só que nos livros realmente isso deixa um pouco chato quando não tem um embasamento pra aquilo. Então, de repente acontece um negócio que você nunca viu na vida, de repente ali na história criou só pra solucionar o mistério. A gente usa esse termo, Deus Ex Machina, Deus Ex Machina, e tem muita gente que não sabe o que significa uma distopia. Distopia é um livro que vai falar sobre uma época futurista, onde as coisas deu tudo errado. Então a gente tem 1984, a gente tem Fahrenheit lá, o número que eu sempre esqueço, a gente tem um monte de livro que fala sobre distopia, que é onde tudo deu errado, que é onde as coisas não deram muito certo no futuro. Então também a utopia. A utopia, ao contrário de distopia, é uma imaginação de uma sociedade futurista onde as coisas deu certo. Às vezes esses livros de distopia ou futurismo, o autor pode ter escrito isso muito no passado. Por exemplo, A Terra das Mulheres, eu considero uma utopia, porque apesar de ser um livro que a mulher escreveu
muito tempo atrás e fala sobre uma época que já passou pra mim agora. Quando foi escrito, ela imaginou uma sociedade perfeita, uma sociedade utópica, uma sociedade onde tudo deu certo. Existe também aquele termo chamado Bookstan, que a gente ouve muito no Twitter, que significa que você é fã de livro. É isso. Bookstan é um fã de livro. Então, se você é fã de livro, você pode se considerar um Bookstan. Agora, existe também o Book Twitter, que é canais no Twitter onde as pessoas usam pra falar de livro. Então, é um canal literário no Twitter. Então, uma conta no Twitter literário. Existe também o Booktube, que é onde eu estou, que é canais no YouTube pra falar sobre livros. E existe também o Bookstagram, que é canais, contas literárias no Instagram. Então, cada um tem um terminho aí que as pessoas vivem usando. Muitas hashtags falam sobre isso. Tem um negócio que fica gemendo aqui, ó. Se vocês estão ouvindo, não sou eu que tô peidando, é um negócio que tá gemendo aqui. Quando a gente vai falar de livro, às vezes em inglês, existem os termos em inglês. Existe o termo hardcover, que é capa dura. Então, hardcover, capa dura. Existe também o termo paperback, que é o termo pra usar, que é o termo que a gente usa pra falar sobre livros que são brochura. E livros que são brochura são livros capa mole, que geralmente aqui, ó, eles não são costurados, eles são colados. Então, eles são livros brochura, são livros paperback, são livros com capa de papel. Todos são capa de papel, mas esse aqui é mole, só pra você entender. E aí, muitas vezes, gente, nem todo livro capa dura é colado, alguns são costurados. Por exemplo, esse aqui eu acho que é colado. Apesar dele ser capa dura, mas isso é outra coisa que eu tô enchendo o saco aqui, gente. Mas é só pra explicar pra vocês. Quando você vai fazer um livro, existem livros que eles são feitos costurados. Então, quando você abre o livro, você vê uma marquinha de costura aqui no meio. Sabe, um fiozinho, alguma coisa assim? Que aqui eles foram costurados. Esse aqui também foi colado. Foi tudo colado aqui, gente. Nem um que foi costurado. É, gente, acho que não vai ter mesmo. É mais caro fazer isso mesmo. O negócio fica bem mais caro. Não vai ter, galera. Não vai ter livro costurado aqui. Mas geralmente são livros antigos e é muito mais caro. Porque o processo de fazer o livro lá na gráfica é mais caro e tal, isso. Então é isso. Existe também o termo jacket, que é o quê? Aquela capinha que vem em alguns livros pra cobrir. Então, esse livro aqui, ele tem tipo uma pseudo jacket, que é isso aqui. Que na verdade é tipo uma caixinha, né? Mas a gente chama de jacket também. Que são aquelas coisas que vem no livro. Aqui é uma caixa, mas às vezes geralmente é um papel que coloca aqui na capa do livro, que daí fica um papel a mais e tal. É para acesso gráfico, é coisa assim. E aí existe também, por último, vou explicar pra vocês, ficou bem fora ali do negócio, fanfic. Muita gente não sabe o que é fanfic. Fanfic nada mais é do que histórias criadas por fãs. Ou seja, histórias inventadas por fãs. Você queria que Harry Potter ficasse com a Hermione, você vai lá e escreve isso, é uma fanfic. Você queria que o Edward ficasse com o Jacob, vai lá e escreve uma fanfic. Você queria que Brad Pitt voltasse com Angelina e você escreve uma história assim, então é uma fanfic. É uma história que os fãs criam, entendeu? Existem muitos portais pra esse tipo de história, tem o fanfiction, tem várias coisas, gente. Então é isso, fanfic é uma história escrita por fãs. Quando eu falo que eu gosto de ler muito fanfic de Crepúsculo, eu gosto muito de ler histórias escritas por fãs sobre Crepúsculo, que muitas vezes fica melhor que o original, mas é isso, é outra coisa. E aí eu gosto bastante. Então esses são os termos, espero não ter errado nenhum, espero que vocês tenham se esclarecido, caiu tudo aqui, mas é isso aí. Então é isso, não me julguem. Se tiver alguma dúvida, escreva ali nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem.